Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Ao longo da história, o Reino Unido teve 61 monarcas, porém apenas 7 mulheres foram regidas monarcas governantes. O vídeo de hoje faz parte de uma minissérie biográfica sobre as 7 rainhas governantes do Reino Unido. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, iremos conhecer a biografia de Mary II, a única rainha da história inglesa e britânica a dividir os poderes e o trono igualmente com seu marido, Guilherme de Orange. Mesmo reinando em conjunto com seu marido, Mary II se tornou uma rainha capaz e confiante. Mary nasceu no dia 30 de abril de 1662, no Palácio de St. James, em Londres. Mary era filha mais velha de Jaime, Duque de York e Albany, e sua primeira esposa, Anna Reid. O casal teve, ao todo, 8 filhos, mas somente Mary e sua irmã mais nova, Anna, chegaram à fase adulta. Jaime, Duque de York, era irmão do rei Carlos II, e como o monarca não possuía herdeiros, Jaime era o primeiro na linha de sucessão, seguido por suas filhas Mary e Anna. Mary pertencia à dinastia Stuart, sendo educada desde cedo na religião anglicana sob as ordens de Carlos II, na Capela Real do Palácio de St. James. Tutores particulares eram responsáveis por sua educação. Mary recebeu aulas de música, dança, desenho, francês e instrução religiosa. Aos 15 anos de idade, Mary foi prometida ao seu primo Guilherme III, príncipe de Orange. Guilherme era filho da princesa real Mary, a irmã falecida do rei Carlos II. Assim, portanto, Guilherme era o quarto na linha de sucessão ao trono inglês. No início, o monarca queria que Mary se casasse com Luís, o Delfim da França, com o intuito de estabelecer uma aliança entre os dois reinos. Porém, sob pressão do parlamento, Carlos II aprovou a união de Mary e Guilherme. O pai de Mary lhe deu a notícia de quem seria o seu futuro marido. A jovem chorou durante toda a tarde e o dia seguinte. Mary e Guilherme se casaram no Palácio de St. James no dia 4 de novembro de 1677. Mary, por ser bastante animada e bonita, se tornou bastante popular na Holanda, e na Inglaterra o seu casamento também se tornou popular. Mary se tornou uma esposa devota ao marido, porém Guilherme frequentemente estava em campanhas militares, o que levou a família de Mary a supor que ele era frio e omisso. Poucos meses após o casamento, Mary ficou grávida. Entretanto, ela sofreu um aborto ao visitar o seu marido na cidade fortificada de Breda. Ao longo de seu casamento, Mary sofreu outros abortos, o que lhe provocava grande tristeza. A falta de um filho foi uma das maiores infelicidades de sua vida. Em janeiro de 1685, Carlos II morreu sem deixar herdeiros legítimos. Jaime assume o trono como Jaime II da Inglaterra e Irlanda e como Jaime VII da Escócia. Mary estava jogando cartas com seu marido quando foi informada da ascensão de seu pai, e agora ela se tornou a primeira na linha de sucessão. Jaime II se converteu ao catolicismo alguns anos atrás, por isso buscava garantir a liberdade religiosa aos não-anglicanos, porém isso não foi muito aceito pelos protestantes. Quando Jaime fez a declaração de indulgência, sua popularidade caiu ainda mais. O medo entre os protestantes aumentou ainda mais quando Maria de Modena, a segunda esposa de Jaime II, deu à luz a um menino, Jaime Francisco Eduardo, em junho de 1688. Os protestantes temiam que o menino poderia crescer sob a influência católica de seu pai. As tentativas de Jaime II em garantir a liberdade religiosa aos não-anglicanos não foram bem recebidas. Mary considerava as ações de seu pai ilegais. O monarca tentou até prejudicar o casamento de Mary, informando que Guilherme tinha um caso extraconjugal com a cortesã Elizabeth Valliers. Certa noite, Mary flagrou seu marido saindo do quarto de Elizabeth. Guilherme negou o adultério. Aparentemente, Mary acreditou e o perdoou.
A popularidade do rei estava se deteriorando. Políticos e nobres protestantes estavam descontentes com seu governo. Então decidiram entrar em contato com Guilherme em 1688. No dia 30 de junho, os 7 imortais secretamente encontraram Guilherme, que estava nos Países Baixos, para pedir que Guilherme fosse para a Inglaterra com o exército para depor Jaime II. No início, Guilherme ficou relutante, possivelmente com inveja da posição de sua esposa, que era herdeira legítima da coroa. Com isso, se tornaria mais poderosa do que ele. Mary era totalmente devotada ao marido, convencendo-o de que ela não se importava com os poderes políticos que ela teria ao ser rainha, afirmando que não seria nada além que sua esposa e que faria o possível para fazê-lo rei por toda a vida, garantindo que sempre obedeceria a Guilherme, assim como havia prometido em seu juramento de casamento. Guilherme concordou em invadir a Inglaterra, alegando que o faria por um parlamento livre. No dia 5 de novembro, Guilherme chegou à Inglaterra e deu início à Revolução Gloriosa. Jaime II, sem apoio, não foi capaz de salvar o seu trono. Em 11 de dezembro, Jaime fugiu, mas foi capturado. O ex-rei fugiu novamente em 23 de dezembro para a França, onde viveu exilado pelo resto da sua vida. Mary não ficou feliz com a deposição de seu pai, mas ficou ao lado de seu marido, convencida que as ações de Guilherme, mesmo desagradáveis, eram necessárias para salvar a Igreja e o Estado da Inglaterra. Diante da situação, em 1689 foi realizada uma convenção parlamentar para organizar um plano de ação. Guilherme se sentia inseguro em relação à sua posição no trono inglês, pois almejava governar a Inglaterra como rei, ao invés de receber o título de consorte da rainha. O único precedente de uma monarquia conjunta aconteceu quando a rainha Mary I casou-se com o príncipe Filipe da Espanha. Porém, Filipe só permaneceu como rei durante a vida de sua esposa. Guilherme, no entanto, queria permanecer no poder mesmo depois da morte de Mary. Foi elaborada uma declaração que daria somente a Mary todos os poderes de monarca, mas Mary não queria ser rainha soberana e, para provar sua lealdade ao marido, recusou assinar tal declaração. No dia 13 de fevereiro de 1689, o parlamento aprovou uma declaração que afirmava que Jaime II tinha abdicado do governo ao fugir e que o trono estava vago. O parlamento ofereceu a coroa a Guilherme e Mary para atuarem como comonarcas em conjunto e não ao príncipe Jaime Francisco Eduardo, que seria o sucessor de Jaime II em circunstâncias normais. Guilherme conseguiu aprovar a Declaração de Direito, que garantia seus poderes monárquicos mesmo após a morte de Mary, e excluiu Jaime Francisco Eduardo, também como a todos os seus descendentes e a todos os católicos na linha de sucessão, permanecendo somente Ana, irmã de Mary. No dia 11 de abril de 1689, Guilherme e Mary foram coroados na abadia de Westminster pelo bispo Henry Copton. Normalmente, a cerimônia de coroação era feita pelo arcebispo da Cantuária, mas o arcebispo William Sancroft, embora anglicano, recusou-se a reconhecer a validade da destronação de Jaime II. No mesmo dia da coroação, o Parlamento da Escócia declarou que Jaime II não era mais o seu rei, e a coroa escocesa foi oferecida a Guilherme e Mary, e eles aceitaram. Ainda existia apoio a Jaime II na Escócia. John Graham reuniu um exército nas Terras Altas, porém a revolta foi logo esmagada no mês seguinte como soldados de Guilherme, na Batalha de Duncan. Em dezembro de 1689, o parlamento aprovou a Declaração de Direitos, que estabelecia restrições na prerrogativa real, em que o soberano não podia suspender leis aprovadas pelo parlamento, aumentar taxas sem o consentimento parlamentar, infringir os direitos de petição, reunir um exército em tempos de paz sem aprovação do parlamento, negar os direitos de súditos protestantes portarem um brasão de armas, interferir indevidamente em eleições parlamentares,
punir membros de ambas as câmeras por quaisquer coisas ditas em debates, pedir fiança judicial em excesso ou aplicar punições cruéis e injustas. A Declaração de Direitos também confirmava a sucessão ao trono, em que declarava que após a morte de Guilherme ou Mary, o outro continuaria a reinar. Em seguida, na linha de sucessão, vinham os filhos do casal, seguidos por Ana, irmã de Mary, e seus descendentes. Por último, estaria quaisquer filhos que Guilherme poderia ter com um casamento subsequente. A partir de 1690, Guilherme estava em campanha militar contra os Jacobitas, na Irlanda, e Mary governava a Inglaterra com a ajuda de um conselho de gabinete. Mary não gostava de governar, ela achava que o papel de governante deveria ser exercido por seu marido, mas seguia as ordens de Guilherme, enquanto ele estava em campanha militar. Durante a ausência do seu marido, Mary se tornou uma firme governante, ordenando a prisão de seu tio, Henrique Reed, acusado de conspirar o retorno de Jaime ao trono. Mary também dispensou John Churchill sobre as mesmas acusações de seu tio Henrique. Essa atitude diminuiu a popularidade de Mary e tornou o relacionamento com sua irmã Ana mais distante. Ana era amiga de Sarah, esposa de John, e estava sob sua influência, o que desagradava Mary. No final de 1694, Mary contraiu varíola. A rainha ordenou que todos os que não contraíram a doença deixassem o palácio para impedir que a doença se espalhasse. Ana, que estava grávida, enviou uma carta para sua irmã, dizendo que correria qualquer risco para ver Mary novamente. Porém, a oferta foi recusada pela dama de companhia da rainha. Na meia-noite do dia 28 de dezembro de 1694, Mary morreu no Palácio de Kensington, aos 32 anos de idade, em decorrência da varíola. Guilherme ficou devastado ao saber da notícia da morte de sua esposa, dizendo que, de ser a mais feliz, ele agora seria a criatura mais miserável da terra. A morte de Mary II foi muito lamentada por todos. No dia 5 de março de 1695, ela foi enterrada na abadia de Westminster. Durante o seu funeral, teve a presença de todos os membros das duas câmaras do parlamento. Mary II governou por 5 anos, um reinado consideravelmente curto. Nos primeiros anos, ela governava sob a influência de Guilherme, mas com as constantes ausências de seu marido, Mary se tornou uma governante capaz e confiante, sendo até comparada com a rainha Elizabeth I. Na história, Mary II é retratada como uma esposa obediente e submissa, que assumiu o poder relutantemente, mas com o tempo mostrou uma incrível habilidade em governar, e quando foi necessário, entregou o poder de bom grado ao marido. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.